pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trouxe 5 dicas para você que vai se aposentar por idade na reforma da Previdência. Muitos ainda acreditam que a reforma incluiu idade para todo mundo, 65 anos para os homens e 62 para as mulheres e não tem conversa. Não é bem assim. Trouxe para vocês em outros vídeos que tem regra de transição, regra nova e a regra antiga ainda vale para quem tem direito adquirido. Então assista o vídeo de hoje até o final para você entender certinho quais são as regras que exigem idade mínima, pois muitas vezes você já completou a idade necessária para regra específica e já poderia aposentar. Mas antes de trazer todo o conteúdo para vocês, peço que se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Isso traz uma motivação pra gente e também mostra pro YouTube que vocês estão gostando dos vídeos. Isso ajuda muito. E a novidade é que tem e-book para vocês. Peço que vocês baixem aqui na descrição do vídeo, que tem todas as informações que você precisa saber. E é interessante que você faça o download antes de assistir o vídeo, porque fica mais fácil de entender todas as informações que eu trouxe para vocês. Meu nome é Gabriela Lopes, sou advogada especialista em direito previdenciário. Estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então vamos lá, eu já expliquei para vocês várias vezes em vários vídeos aqui no canal qual é a regra nova, qual é a regra de transição e como era antes a aposentadoria por idade, antes da reforma da Previdência. Se você tem direito adquirido e o valor do benefício era melhor na regra antiga, você pode pedir para implantar aquela aposentadoria. Se você já atingiu os requisitos com a regra nova, você também pode pedir. E se a regra de transição, alguma das regras de transição for melhor para você, você também pode pedir. Então tudo depende do que você já adquiriu o direito, de todos os requisitos que você já completou. E aí você pode escolher qual que é a melhor aposentadoria se você tiver cumprido o requisito nas 3 regras, por exemplo, fazendo sempre um cálculo simulando o valor do benefício. Então, em relação a valores de benefícios, antes da reforma era feita uma média das maiores contribuições e sobre ela aplicada uma alíquota de 70% mais 1% a cada ano de tempo de contribuição. Com a reforma da Previdência, a regra mudou e essa é a primeira dica. É feita uma média de todas as contribuições e sobre essa média se pega 60% mais 2% que ultrapasse 20 anos para os homens e também 2% a cada ano que ultrapasse 15 anos para as mulheres. Essa é a primeira dica, tem esse diferencial em relação à porcentagem. E aí a segunda dica é que entram todas as contribuições desde julho de 94 ou desde o início das contribuições. E o que acontece? Se você tem contribuições mais altas e também contribuições mais baixas, vão entrar todas. Na regra antiga eram utilizadas somente as maiores contribuições, 80% das maiores contribuições eram simplesmente descartadas, 20% das menores, o que era bom. Agora entram todas as contribuições. Então você que é contribuinte individual principalmente, para não diminuir a média do seu benefício, o ideal é que você continue contribuindo com o valor que você sempre contribuiu. Então, se você contribuía aí, por exemplo, sobre R$5.000, agora não é o momento de reduzir para 1 salário ou 2 salários. Para você manter a média do seu benefício, tem que continuar contribuindo na média das suas contribuições. A terceira dica é que tem uma única regra de transição que autoriza você receber 100% dessa média e não 60% mais 2% de 20 ou 15 anos. Nessa regra de transição, para se garantir 100% da média, entra idade, tempo de contribuição e pedágio de 100%. O tempo de contribuição é 30 anos para as mulheres e 35 anos de tempo de contribuição para os homens. A idade mínima exigida é 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. E o pedágio que é exigido é de 100% do tempo que faltava para atingir os 30 ou 35 anos. Então, se na época da reforma da Previdência você tinha 29 anos de tempo de contribuição, você mulher tinha 29 anos de tempo de contribuição, faltava 1 ano para se atingir os 30. Então, além desse 1 ano que faltava, você vai precisar de mais 1 ano, ou seja, 100% do que faltava. No caso, faltaria 2 anos para você aposentar por essa regra. E por causa do pedágio ser 100%, o que você vai receber no cálculo do seu benefício é 100% da média. E uma novidade que a lei trouxe está no artigo 26, parágrafo 2º. E essa é a quarta dica, que autoriza você a efetuar a exclusão de algumas contribuições desde que não atinja o tempo de contribuição mínimo.
Então vamos analisar a regra de transição da aposentadoria por idade do homem. Ele precisa ter 65 anos e no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Só que na forma de cálculo, ele precisa ter 60% mais 2% que ultrapasse 20 anos e não os 15. Sendo assim, se o homem ele tem 15 anos de tempo de contribuição, ele já pode aposentar e recebe 60% da média das contribuições. Se ele tiver 17, 18, 19 ou 20 anos de tempo de contribuição, ele também recebe 60% da média das contribuições. Então, o fato dele ter mais tempo, no caso dessa regra de transição, não faz diferença, só faria diferença a partir de 21 anos de tempo de contribuição, que aí o homem ganharia mais 2% na média. Então, nesse caso, é um exemplo típico que poderia retirar as contribuições menores, deixar somente as maiores até o limite de 15 anos, que é o tempo mínimo exigido, e assim melhorar a média das contribuições. Isso é ótimo, vai gerar muitas revisões e fiz um vídeo específico sobre isso na semana passada. E por fim, a quinta dica. E se você é novo por aqui e está um pouquinho perdido, um resumo de todas as regras de transição que exigem idade mínima e também da regra nova e da regra antiga. Bom, a regra antiga exigia do homem 65 anos de idade com 180 contribuições de período de carência. Das mulheres exigia 60 anos e também 180 contribuições no período de carência. A regra nova exige do homem 65 anos de idade com 20 anos de tempo de contribuição e da mulher 62 anos de idade com 15 anos de tempo de contribuição. Só que tem uma regra de transição para essa idade. Para os homens que já contribuíam antes da aprovação da reforma, antes do dia 13 de novembro de 2019, podem aposentar com 65 anos e 15 anos de tempo de contribuição. E as mulheres com 60 anos e 15 anos de tempo de contribuição, só que vai aumentar 6 meses a cada ano até se atingir 62 anos de idade, no caso somente das mulheres. Então, em 2020, já é 60 anos e 6 meses para a mulher aposentar. Em 2021, 61 anos. Mas ainda há outras regras de transição. Uma delas exige 30 anos de tempo de contribuição da mulher, 35 anos de tempo de contribuição do homem e a soma da idade com o tempo de contribuição até se atingir pontos. No caso das mulheres, 86 pontos, no caso dos homens, 96 pontos. Só que em 2020 já aumentou para 87 pontos e 97 pontos. Outra regra de transição exige tempo e idade mínima. O tempo é 30 anos para as mulheres, 35 anos de tempo de contribuição para os homens e no mínimo 56 de idade para a mulher e 61 anos de idade para o homem. E a última regra de transição que se exige de idade mínima é aquela que eu citei para vocês em uma das dicas do pedágio de 100%. Então se exige 57 anos das mulheres, 60 anos de idade dos homens, o tempo de contribuição de 30 anos e 35 anos também, mas ainda um pedágio de 100% do que faltava na data da aposentadoria para se atingir então os 30 ou 35 anos de tempo de contribuição. Neste caso, vai receber então 100% da média de contribuições e isso é ótimo. Essas são as dicas de hoje. Se você ficou um pouquinho perdido, que são muitas informações, sugiro que baixe o e-book, que tem tudo lá por escrito para você não se perder. São vários requisitos que tem que cumprir com essa regra nova, que está um pouquinho mais difícil que a regra anterior, mas ainda não está impossível de se aposentar. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre a reforma da Previdência e sobre a aposentadoria por idade e vejo vocês na próxima quarta. Até lá!